Vamos falar agora de velocidade média. Bom? Então assim, ó, então continuando esse conteúdo aqui, né, vamos agora entender o que é velocidade média. Né? Para entender o que é velocidade média, a gente vai olhar obviamente para o deslocamento. Né? Então a gente pode inferir, né? Então podemos inferir, né, o quão rápido o objeto se deslocou tá bom? Entre dois intervalos de tempo. Ou seja, para eu calcular o que a gente chama de velocidade média, eu vou olhar para o deslocamento percorrido, né, o ΔX, e vou dividir, né, pelo intervalo de tempo. Então, essa relação entre o deslocamento percorrido e o intervalo de tempo vai me dar o que a gente conhece como velocidade média. Né? Então, aqui, na verdade, como a gente já vem discutindo, ΔX é o x2 menos o x1, né? E o intervalo de tempo é o t2 menos o t1. Certo? Perceba que se o ΔX, que é o deslocamento, for zero, tá bom? Se o ΔX for zero, é o seguinte, o que está por dentro desse conceito de velocidade média? Né? Basicamente, é a noção que a gente tem, né, de forma comum, né, todo mundo tem essa noção aí, de velocidade é o quão rápido, né, um objeto se deslocou entre dois intervalos de tempo. E aí, por definição, né, essa velocidade média obrigatoriamente tem que ser uma razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Né? Agora, se o deslocamento for zero, né, nós temos uma situação interessante aqui. Ó. Significa que a velocidade média vai ser zero. Né? Então, assim, por mais que o objeto tenha percorrido uma certa distância, né, naquele intervalo de tempo, se ele foi e voltou para o mesmo ponto, a velocidade média, né, vai ser zero. Então, da mesma forma que o deslocamento pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, né, a velocidade média também pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser zero. Né? O intervalo de tempo, não. O intervalo de tempo é uma grandeza que é positiva sempre. O tempo sempre avança. Né? Se o tempo reduzisse, seria bom demais. Né? Todo mundo poderia até voltar a ser mais jovem. Né? Mas isso não acontece. Tá bom? Isso não acontece. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, que se o deslocamento, como o deslocamento também pode ser positivo, pode ser negativo da partícula, ou pode ser zero, a velocidade, né, ela também pode ser positiva, negativa ou zero. Porque o intervalo de tempo não pode ser negativo, por exemplo. Né? Pode ser até zero o intervalo de tempo. Você está analisando ali o que aconteceu, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Instantaneamente, né? Velocidade instantânea. Né? Mais à frente a gente vai discutir velocidade instantânea. Né? Mas vamos considerar nesse caso aqui que o ΔT é sempre positivo. Para você calcular a velocidade média, você vai ter que considerar sempre o intervalo de tempo positivo. Você quer saber o que aconteceu naquele intervalo de tempo. A pessoa viajou, né, até uma cidade, né, X, depois voltou. Né? Ou você aqui está na sua casa, você vai até o centro da cidade, depois você volta. Né? Esse intervalo de tempo que você foi e voltou, a gente sempre considera positivo. Né? Só que o deslocamento que você percorreu
pode ser positivo se você parar num ponto mais à frente, né, como a gente viu, ou seja, se de fato você voltou, mas voltou para um ponto mais à frente, ou se você voltou mais ainda, e aí o deslocamento vai ser negativo, como eu discuti aqui anteriormente. Agora, se você partiu de um ponto e voltou para o mesmo lugar, né, como você vai para a sua casa, por exemplo, você vai para o centro e volta para a sua casa, a velocidade média é zero. Tá bom? A velocidade média é zero. Isso não significa dizer que você não tem uma velocidade, né, no meio do caminho. Não. A gente vai já diferenciar aí velocidade média, né, de velocidade escalar média. Tá bom? Mas nesse primeiro momento, entenda que a velocidade aqui está relacionada intimamente ao deslocamento. Vamos pegar o caso que a gente fez anteriormente. Anteriormente nós tínhamos feito o seguinte, né? Em t igual a zero, o nosso carro estava na posição de 40 km. Né? Uma hora depois, ele estava na posição da estrada 90 km. Né? Aí ele teve que voltar. Uma hora depois, ele estava na posição da estrada de 20 km. Né? E mais uma hora depois, ele estava na posição de 10 km. Tá bom? E aí a pergunta aqui é muito simples, né? Qual é a velocidade média? Perceba que, pela definição, velocidade média, eu posso calcular, né, como sendo a diferença entre o quociente entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Essa seria a definição. Lembrando que, para que essa definição seja válida, o ΔT sempre tem que ser maior do que zero. Ele não pode ser negativo, como eu discuti aqui. O tempo não volta. Né? Infelizmente, o tempo não volta. Né? Lógico que existem outras interpretações da física aí que consideram, né, a possibilidade, né, de voltar no tempo. São outras teorias aí, né, obviamente, mas até então, para a física, para todos os efeitos, principalmente porque a gente conhece aqui de física clássica, né, que é a física newtoniana de Newton, o intervalo de tempo é sempre positivo. Né? Ele pode até ser zero, como a gente vai ver daqui a pouco, quando for estudar velocidade instantânea. Né? Mas, ou pelo menos ele pode tender a zero, né? Mas ele nunca vai ser negativo. Bom, então o intervalo de tempo, entenda, é sempre positivo. Se você estiver calculando velocidade média e o denominador der negativo, você está fazendo alguma conta errada. Tá bom? Deixando logo o aviso aqui. Por quê? Porque essa velocidade média aqui não pode ser calculada entre dois intervalos de tempo, né, que o T2 seja menor do que o T1. Aqui é uma condição obrigatória, é que T2 é sempre maior do que T1. Isso significa o quê? Que você partiu o cronômetro e o cronômetro está andando, obviamente, para frente, não para trás. Então, os tempos que vêm posteriormente são sempre maiores do que o tempo inicialmente. Bom, então, atenção. Na hora de calcular a velocidade média, essa diferença de tempo aqui jamais pode ser negativa e jamais pode ser zero. Agora, o deslocamento não. O deslocamento pode ser, como a gente já discutiu aqui, não vou cansar de repetir, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Exemplo aqui, ó. Se nós temos dois intervalos de tempo, eu vou considerar aqui o T1 sempre zero, né? E o T2 vai mudando aqui conforme eu esteja analisando. Eu vou considerar agora a velocidade média entre a primeira hora, certo? Na primeira hora eu vou chamar de velocidade média, né, vamos só fazer a análise aqui, ó, entre t igual a zero
e t igual a 1, né? Que é o que acontece na primeira hora, eu vou chamar de velocidade média no primeiro intervalo de hora. Velocidade média 1. Tá bom? Então aqui vai ser a nossa velocidade média 1. Né? Agora, o que aconteceu entre a 0 horas e 2 horas, eu vou chamar de velocidade média 2. Né? Então, entre t 0 horas e t igual a 2 horas, eu vou chamar de velocidade média 2. Né? E finalmente, para ilustrar aqui, ó, o que aconteceu entre 0 horas e 3 horas, eu vou chamar de velocidade média 3. Né? Então, entre t igual a 0 e t igual a 3, velocidade média 3. Eu poderia usar outros grupos, certo? Eu poderia considerar o meu tempo inicial como sendo 1 hora e o tempo final como sendo 3 horas, sem problema nenhum. Eu estaria calculando a velocidade média entre esses dois pontos. Né? Só que eu não vou fazer isso, eu vou só calcular desses 3 aqui, só para ilustrar. Como é que fica aqui? Ó? Vamos fazer a conta. Né? Então, velocidade média 1 vai ficar o x, que é 90 km, menos 40 km, dividido por quem? T igual a 2, que é 1 hora, e esse aqui, 0 hora. Perceba que essa posição está associada a esse intervalo, esse tempo, né? E essa posição está associada a esse tempo aqui. Quanto é que vai ficar? Isso aqui vai ficar 50 km dividido por 1 hora. Ou seja, 50 km por hora. Essa foi a velocidade média entre essas duas posições. Como é que ficaria a velocidade média agora desse carro aí, nessa viagem, na situação 2, nas primeiras 2 horas? Né? A posição final era 70 km. A posição inicial era 40 km. Então, ó, 2 horas, né? Olha bem aqui, ó, 2 horas menos 0 hora. Então você tem o quê? 30 km dividido por 2 horas, ou seja, 15 km por hora. Aí você diz assim, velocidade média 50 km por hora. Isso significa, né, a noção que a gente tem no dia a dia, no cotidiano, é que ele deve ter andado 50 km em 1 hora. É verdade? É verdade. Nesse caso aí é verdade. Né? Ele realmente andou, né, nesse primeiro caso aqui, né, 50 km em 1 hora. Né? Agora olha a segunda situação. Segunda situação, através do cálculo, né, me diz que ele, aparentemente, né, a noção equivocada que a gente tem de velocidade, né, porque o cálculo da velocidade média aqui deu 15 km por hora, fica parecendo que ele andou 15 km em 1 hora. E isso não é verdade. Né? A velocidade média ela é uma grandeza física que mede apenas a posição, a relação entre a posição final e a posição inicial. É como eu falei agora há pouco. Se você for da sua casa até o seu trabalho, aí no final do dia você volta para a sua casa. Né? Ou seja, você foi até o seu trabalho ou a sua faculdade, ou enfim, onde você está estudando, e você voltou para casa no final do dia. A sua velocidade média nesse trajeto é 0. É 0. Por quê? Porque você começou num lugar e terminou naquele mesmo lugar. Não importa se você foi para frente, se foi para trás, se foi para um lado, para o outro, a sua posição inicial é a mesma posição final. E aí a velocidade média é 0. Tá bom? Nesse caso aqui do carro durante a viagem, ó, a gente já calculou isso daí.
nas primeiras 2 horas ele andou 50 km mais 20 km, ele andou 70 km no total. Se eu fosse considerar só a distância percorrida, seria 70 km em 2 horas. E não é o caso aqui. Tá bom? Aqui dá 15 km por hora, porque é uma grandeza, como a gente vai ver também, vetorial. E aí a prova de que é uma grandeza vetorial é aqui, ó. Quando você calcula a velocidade média na terceira situação, né, que é entre a hora 0 e a hora de 3 horas, né, vai ficar como? 10 menos 40 dividido por 3 horas menos 0 horas. Isso aqui vai ficar menos 30. Olha só, menos 30 dividido por 3 horas. Ou seja, menos 10 km por hora. Então perceba, ó, que deu negativo. E pode ser negativo. Né? Isso é um exemplo de que velocidade média, né, ela é uma grandeza também vetorial. Pode ser negativo, pode ser 0, né, pode ser positivo. Se ela for, olha como é interessante, ó. Nesse caso ela é positiva. Isso significa o quê? Que, em geral, o objeto se deslocou para a direita. Ele foi do quilômetro 40 até o quilômetro 90. Né? Aqui, a velocidade deu 15 km por hora. Por quê? Porque ele também foi do quilômetro 40 até o quilômetro 70. Não importa se ele foi até o 90. Não importa se ele foi até a cidade lá distante, né? 50 km de onde ele começou, e voltou um pouco mais, né? O que importa é que ele percorreu 30 km no deslocamento. O deslocamento resultante foi 30. É diferente de distância total percorrida. E aí a velocidade média vai ser 15. Porque ele parou num ponto que é muito próximo de onde ele começou. Né? E, inclusive pode ser 0. E olha só a outra situação. 3 horas depois ele voltou mais ainda. Ele voltou para outro canto. Né? O quilômetro 10. Isso significa que a velocidade média dele, ó, menos 10 km por hora. Então, perceba que velocidade média aqui nesse caso pode ser negativo. Sem problema nenhum. Isso vai significar o quê? Que, de forma resultante, ele se deslocou para trás. Para trás. De onde ele começou. Né? No sentido negativo. Então, nesse caso aqui, a velocidade média, ela vai te dar a medida, né, do quanto do movimento ter sido positivo ou do movimento ter sido negativo, né, ou o movimento resultante ter sido 0 também, porque pode ser 0. Aí agora a gente faz a distinção de velocidade. Agora sim, ó. Velocidade escalar média. É outra coisa. Né? Velocidade escalar média, só por definição aí, né, vai estar associado aqui sendo escalar, vai estar associado à distância total percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Aí aqui não tem jeito, ó. Né? Esse cara aqui, como eu já discuti aqui com vocês, é sempre maior ou igual a 0, é sempre positivo, não pode ser negativo, e o ΔT é também maior do que 0, ou seja, a nossa velocidade escalar média, né, ela é sempre maior ou igual a 0. Né? Não pode ser negativa. Por quê? Porque eu estou levando em consideração agora a distância total percorrida. Aí eu vou usar agora, ó, aquelas mesmas situações. Aí, nesse caso agora, né, velocidade escalar média, se eu quiser calcular aqui novamente entre essas 3 situações aqui, ó, eu vou ter que levar em consideração a distância total percorrida.
Quanto é que é a distância total percorrida aqui? Vou fazer aqui, ó, distância total percorrida na situação 1, né? Que é entre 40 e 90. Isso aqui é 50 km. Quanto que é a distância total percorrida? Na situação 2, que a gente fez aqui, ó, ele andou 50 km, só que voltou mais 20. Então aqui dá 70. Né? Ele foi até o quilômetro 90, depois voltou para o quilômetro 70. Então ele andou aqui 50 mais 20. Né? Deixa eu só fazer aqui. 50 mais 20, para deixar que é 70. Ficar mais claro aqui. Ele andou 50 km mais 20 km. Ele andou 70 km. E na situação 3, quando eu levo em consideração agora até a terceira hora do movimento, ele andou 50 km, ele foi para frente, depois foi para trás mais 20 km, e depois foi para trás ainda, mais para trás ainda 60 km. Ou seja, ele andou 130 km. Como é que vai ficar a velocidade escalar média, né? Essa nova grandeza aqui que a gente está aprendendo. E de fato, né, essa é uma grandeza que te dá, né, a situação real do que aconteceu no movimento. Né? Ela leva em consideração toda a trajetória do movimento. Aí sim, é uma grandeza que, como está levando em consideração a distância total, eu sei dizer, por exemplo, se ele foi rápido e voltou. Mesmo que se alguém diz assim, olha, você tem que ir ali rapidamente lá no centro, comprar alguma coisa e voltar para casa. Né? Aí sim, como eu levo em consideração a distância total percorrida, naquele intervalo de tempo eu sei dizer o quão rápido ele fez esse movimento. Né? Então assim, diferentemente da velocidade média bruta lá, que você calcula só usando o deslocamento, que ela te dá uma falsa impressão de quão rápido foi, né? A velocidade escalar média não. Como ela leva em consideração a distância total percorrida, aí, de fato, você tem uma relação boa de quão rápido foi o movimento. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse primeiro caso, a velocidade média escalar, já assim, vai ser 50 dividido por 1, que é 50 km por hora. O intervalo de tempo foi 1 hora. Nessa outra situação aqui, a velocidade média escalar vai ser 70 dividido por 2, que dá 35 km por hora. Por que diminuiu? Diminuiu porque ele, primeiro, andou os 50 km em 1 hora, só que, para voltar, ele andou 20 km em 1 hora. Aí realmente diminui. Acaba diminuindo, né, a sua velocidade escalar média. Né, acaba diminuindo. Né? Então, como ele andou 50 km na primeira hora e 20 km na segunda hora, na média, né, considerando as distâncias percorridas, ele andou a 35 km por hora. Né? Aí agora nesse aqui, ó, no primeiro momento, ele andou 50 km, na segunda hora ele andou 20 km e na terceira hora ele andou 60 km. Então vai ficar 130 dividido por 3, né? Então vai dar o quê? Aproximadamente 43 km por hora. Aí aumentou. Por quê? Porque na terceira hora, ele já andou mais rápido. Ele já percorreu uma distância de 60 km em 1 hora. Então na primeira hora ele percorreu, né, 50 km, na segunda hora ele percorreu mais 20 km, na terceira hora percorreu 60 km, o que fez com que a velocidade média dele aumentasse para 43 km por hora. Então ele fez o primeiro percurso a 50 km, fez o segundo percurso numa média de 35 km por hora e o terceiro percurso total, aí no caso, numa média de 43 km por hora. Certo? Diferentemente da velocidade média, agora tem um pequeno problema. A velocidade escalar média, como ela não é um vetor, né, ela não leva em consideração, não inclui aí no caso, a direção, né, e o sentido
do movimento. Certo? Então, só lembrando aí que, por mais que seja interessante a gente saber quanto que o carro desenvolveu em média nessa viagem, né, de velocidade, né, você não sabe se ele foi para frente, se ele foi para trás, se ele foi, né, se ele voltou, porque essa grandeza, velocidade escalar média, ela não consegue te dizer, né, onde foi que ele começou, onde foi que ele parou. Ela te diz só o que aconteceu na trajetória. Né? Então, um ponto importante aqui é que ela não inclui, né, a direção e o sentido do movimento. Portanto, né, não é vetor. Certo? E a gente vai discutir mais na frente o que é um vetor direitinho. Né? Então, como não tem direção e não tem sentido, não é um vetor. Tudo bem?